Vamos meditar essa noite lá em Colossenses, capítulo 3. Eu gosto muito desses temas que trata sempre de alertar e de abrir a visão do crente para aquilo que verdadeiramente nós somos e daquilo que verdadeiramente nós devemos ser, num certo sentido. E também, irmãos, daquilo que nos espera. Os irmãos já devem ter percebido, eu gosto demais desses temas. Eu gosto muito dos temas escatológicos, que fala daquilo que está por vir, daquilo que vai ser o nosso futuro, a nossa glória. Então isso é sempre um dos meus temas que é prediletos. Eu gosto de estudar e de falar e de ouvir sobre as nossas gloriosas promessas, aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós temos que voltar os nossos pés para a terra, porque ainda estamos aqui. E enquanto estamos aqui, ou melhor, se ainda estamos aqui, é porque ainda não chegamos lá. E a Bíblia é certa, ela fala que quando nós chegarmos lá, tudo aquilo é certo a nosso respeito. Tudo que Jesus falou, tudo que está escrito na palavra de Deus acerca dos cristãos é uma verdade inabalável. Tudo aquilo vai acontecer conosco. Seremos participantes da glória de Cristo. Mas a Bíblia fala como nós devemos ser enquanto nós estivermos aqui. Nós não podemos pular essa etapa da nossa vida. Nós não podemos ir direto para lá. Existe uma escada a ser subida. E nós temos que galgar esses degraus. Nós temos que cumprir nosso papel, irmãos. Nós temos que fazer valer cada etapa da nossa vida como cristãos. Colossenses capítulo 3, nós vamos meditar aqui do versículo 1 até o 17. Vamos iniciar. Portanto, se já ressuscitate com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra. Irmãos, essa passagem ela é muito áurea. E Paulo adverte-nos, adverte a igreja de Colossos, nos adverte agora, portanto, agora que já estamos com Cristo, que já passamos da morte para a vida. Antes, nós éramos pessoas que estávamos debaixo da ira de Deus. Agora não, estamos debaixo do seu amor. Antes, nós éramos pessoas que andavam segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas agora não. Agora nós temos um guia, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Não somos pessoas mais desnorteadas. Não somos mais aquelas pessoas naquela vã maneira de viver, inútil, que leva a pessoa ao inferno. Não, agora não somos mais. Somos povo de Deus. Temos uma esperança viva, muito além do que esse mundo tem a oferecer. Não são esperanças vazias, que dependem de circunstâncias. São sólidas, irmãos, porque estão firmadas em Deus. É o próprio Deus a esperança. O Deus que não pode mentir. O Deus que não pode falhar.
O Deus que a sua palavra não volta vazia. Aquele Deus que pede para nós fazermos prova dele. É nele que nós estamos. Por quê? Porque já ressuscitamos com Cristo. Ora, se já ressuscitamos com Cristo, então quer dizer que o quê? Que nós também morremos com ele, não é verdade? Porque primeiro, para ressuscitar tem que morrer, né? Como é que você ressuscita um vivo? Não ressuscita vivo, ressuscita mortos. Então logo, se eu não morri com Cristo, eu preciso primeiramente morrer com Cristo. Morrer com Cristo quer dizer morrer para o pecado, porque Cristo morreu para o pecado. Não por pecado dele, mas por pecado de todos os crentes. Os nossos pecados estavam sobre Cristo. Todos nós que cremos em Cristo, Cristo veio para estes. E ele morreu pelos pecados destes, para levar sobre si a culpa do nosso pecado. Ele levou sobre si a nossa transgressão. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53. E nós fomos curados, irmãos. Não temos mais chaga, não temos mais doença, espiritualmente falando, né? Senão alguns irmãos vão começar, mas eu estou com uma dor aqui na minha perna, como não estou com doença, né? Sim, esse corpo vai ter que esperar um pouco mais, tá, para ser curado. Vai ser no dia da manifestação de Cristo que ele será curado, definitivamente. Mas até lá, mas o nosso espírito, a nossa alma, irmãos, essa está curada, porque Deus levou os nossos pecados todos sobre si no madeiro. Deus imputou nele. Logo, o homem velho, a velha criatura, como vai estar lendo, nós vamos estar lendo aqui para frente, ela foi morta, para que não reine mais o pecado no nosso corpo. O pecado não pode ter domínio sobre nós, irmãos. Mas esse não pode, eu digo que é uma afirmação. Eu digo que ele não terá mais domínio sobre nós. Se é certo que com ele nós morremos. E se nós morremos, então já logo nós não vivemos. Então quem é que vive? Já não vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, Cristo vive em mim e em você. Ele tem vivido. Nessa terra, Cristo vive por meio dos seus. Cristo continua vivendo nesse mundo. Mas como? Por meio da sua igreja. Nós somos os representantes federais de Deus, autorizados a falar em nome dele e a fazer tudo o que ele nos ordenou. Cristo vive por nós. E se Cristo não viver por meio de nós, ele vai viver por meio de quem? Os anjos não vão poder fazer a obra que Deus destinou à sua igreja. Cristo vive por meio de nós. Nós vivemos em Cristo. Somos o meio, o canal, por meio da qual Cristo continua vivendo e sendo glorificado neste mundo, por meio da sua igreja, a qual ele deu o seu Espírito e a sua palavra, para que ela lhe seja obediente. Portanto, tendo em vista isso, irmãos, como o versículo diz, então, já ressuscitamos com Cristo,
Então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por que continuarmos, irmãos, buscando aquilo que não é pão, como mencionei de manhã? Por que buscar aquilo que é perecível? Por que continuar buscando aquilo que verdadeiramente não podemos levar conosco e que não vai fazer diferença nenhuma no reino eterno de Deus? Nós temos que ter aquilo que é necessário e batalhar por aquilo que é necessário, porque importa nesse mundo que com o suor do nosso rosto nós consigamos as coisas. Obviamente, isso é mandado bíblico. Porque somos pecadores e essa é uma dos castigos do pecado. Nós temos que lavrar, plantar, colher para poder comer. Mas de maneira nenhuma, irmãos, é propósito de Deus que nós coloquemos nosso coração nessas coisas. Nosso coração tem que estar desprendido totalmente de tudo que é materialismo e de tudo que é mundanismo. Um dos propósitos primários da Bíblia é tirar o crente do mundo, mas não fisicamente, mas do coração. Tirar o mundo do coração dele, separar os dois completamente. Estão no mundo, disse Jesus, mas não são do mundo. É isso e nada mais que isso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, meus amados irmãos. Nós temos que lembrar disso todas as manhãs, quando nós saímos de nossa casa e quando chegamos também. Que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos a um outro reino, a uma outra terra, que ainda não é manifestada, mas vai ser manifestada no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É certo, é certo. É uma questão de tempo. Eis que eu estou à porta, eis que presto venho, cedo venho, rapidamente eu virei, disse Jesus. Guardai o que tendes, faça bom uso daquilo que eu lhe dei, para que quando eu voltar, eu possa te honrar. Essa é a proposta de Deus para todos aqueles que o amam, irmão, daquele que Ele comprou com seu próprio sangue, com a sua morte sacrificial na cruz. Buscai as coisas que são de cima, isso é uma ordem, irmãos. Não é uma alternativa para o cristão, é o único caminho, é a única coisa a ser feito, é o que temos que fazer. Nós temos que buscar as coisas que são de cima. E não as que são de baixo. Porque onde está Cristo? Ele está aqui? Não, Ele está lá. E se nós somos de Cristo, então nós temos que ir em direção a Ele. Ele é o nosso Senhor. O servo vai em direção ao seu Senhor, e não em oposição a Ele, Ele vai em direção a Cristo. Cristo está à destra de Deus, então o meu olhar, o seu olhar, o nosso olhar, a nossa busca está lá. Quem tenho eu na terra, senão a ti? Tem alguém aqui que eu desejo mais, além de ti? Não foi o que disse o salmista? Irmãos, aqui nessa terra, Cristo tem que ser o nosso todo, e não tem mais nada que você deseje nessa terra do que Deus. Nós temos que ser até prudentes, irmãos, nas nossas palavras, porque muitas vezes, como cristãos, nós falamos muita besteira, nós nos precipitamos, e deixamos de glorificar a Deus,
porque falamos coisas que não são condizentes com aquilo que é primário na vida de um verdadeiro cristão. Onde está seu coração, meu irmão? Onde está o meu? Onde está a nossa cabeça, nossos pensamentos? Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nossa mente tem que estar ocupada com o reino de Deus, é isso que ele está dizendo. O reino que é de cima é o reino de Deus. Jesus veio e já implantou esse reino em cada um daqueles que ele salvou aqui. O reino de Deus está implantado na minha vida e na sua, meu irmão. E ele tem que crescer, esse reino. Ele tem que florescer. Ele tem que dar frutos. Ele tem que se multiplicar. Ele tem que conquistar um reino. Ele não vive se ele não expandir. Primeiro ele se alicerça e depois ele expande. Mas o reino de Deus parece hoje um reino atrofiado dentro de cada um de nós, que não cresce. Do mesmo jeito que ele foi implantado, parece que ele está. Se não tiver, pior. Irmãos, que nenhum de nós possa chegar naquele dia, como diz a palavra de Deus, salvo, todavia, como que pelo fogo. Como diz um falecido irmão lá no interior, né? Cheirando fumaça. Entrou no céu cheirando fumaça. Né? Ele era um irmão simples, mas um bom cristão. Ele fala, não, irmão, não vamos entrar no céu, meio que como cheirando fumaça. Mas é assim, irmãos, que muitos de nós parece que quer entrar no céu, cheirando a fumaça. Ou seja, sem nada, uma vida totalmente infrutífera. O que a gente faz com uma árvore que não produz fruto? Você vai lá e aduba, esterca, poda, mas se ela não dá fruto mesmo, machado nela. Joga ela de boca na terra. Ela vai servir pelo menos para uma coisa, para aquecer a minha lareira, para aquecer o fogão, para fazer comida. Ela tem que servir para alguma coisa. Já que ela não produz fruto, então ela que vá lá esquentar as panelas. E virar cinza e virar pó. E depois ser lançado fora. Não, irmãos, vamos produzir nossos frutos. Vamos deixar que o nosso coração seja dominado pelas certezas espirituais, irmãos. O mundo jaz no maligno, irmãos, e o maligno sabe que o seu dia está chegando. A palavra de Deus já adverte isso. O diabo anda trabalhando como nunca, porque ele sabe que o seu dia está chegando. Ele sabe que ele tem dia e hora certa para ser derrotado e lançado no inferno. Ele sabe que o inferno foi feito para ele e para todos os seus anjos. Então o que você espera que ele faça com esse mundo que está entregue na mão dele? O mundo, irmãos, é um inimigo a ser superado por cada um de nós, em todas as suas artimanhas, em toda a sua malícia, a sua sutileza. Nós temos que ter muito cuidado. O diabo anda em derredor bramando como leão, diz a palavra de Deus. Ele não quer que você cresça, que você seja a luz que você deveria ser. Uma luz que toma conta de todo um cenáculo. O máximo que ele quer que você seja é uma vela, que com qualquer ventinho apaga, e lá tem que vir alguém novamente para acender de novo. E depois apaga de novo. E lá tem alguém novamente acendendo de novo. Mas você nunca para aceso, porque o seu fogo nunca passa daquilo. É um fogo de vela. O pavio da vela, ele é curto, ele é fino.
Ele nunca vai dar um grande fogo. Então, logo, nós não podemos ser um fogo de vela. Nós temos que crescer em direção, irmãos, a Deus. A Bíblia fala em Provérbios da justiça dos justos, né? Que os justos é como o sol, como é que é? O sol da aurora. É isso mesmo? A luz da aurora. É que é o sol, né, irmão? Luz produzida por esse sol, né? O sol da aurora, é isso mesmo, né? A luz da aurora. A luz da aurora fica mais poético, né, irmão? Né? A Bíblia fala da nossa justiça como a luz da aurora, irmãos. Ora, é fácil de entender, né? Cada dia brilhando mais, e mais, e mais, e mais, até ser dia perfeito. Pelo menos nos dias de verão, né? Porque no último dia não tem sido isso não, né? Nasce nublado e morre e termina o dia nublado, né? Mas, logicamente, dá para se entender claramente que ali ele está falando do que acontece no dia a dia, quando o sol nasce e vai indo, e conforme a terra vai girando, né? Dá a impressão que é o sol que está subindo, né? Mas nós sabemos que vai brilhar cada vez mais. Irmãos, é isso que se espera de mim e de você e dessa igreja. Que nós brilhemos cada vez mais, na medida que o tempo vai passando, em relação ao dia que nós fomos iluminados pelo poder do Evangelho. Quanto tempo faz que eu e você nos convertemos a Cristo? Traga a calculadora aí, alguém, que eu preciso calcular o meu tempo aqui. Irmãos, era para mim ser dia perfeito. A minha justiça, talvez a de muitos aqui, tinha que estar uma luz muito linda e clara, onde muitos, qualquer pessoa que pudesse passar de longe, pudesse observar a luz de nosso Senhor Jesus Cristo brilhando em mim e você. Porque não é assim. E se não é assim, a pergunta que eu faço para mim e para você é: vai continuar assim? Até quando? Até quando a gente não tiver mais condições nenhuma? Quando a morte estiver batendo na porta? Eu digo que a morte não bate na porta, ela entra sem autorização. Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar e pensar naquilo que verdadeiramente vale a pena. Vamos gastar da nossa energia que Deus nos dá, da nossa saúde, né? Como é que você está? Diz alguém. Ah, graças a Deus eu estou bem, estamos todos com saúde. É sempre a resposta, né? Eu fico a pensar nessas respostas. Graças a Deus eu estou bem, mas por que eu estou bem? Porque eu tenho saúde. Saúde física. Mas e a saúde espiritual? Se eu não estou bem espiritualmente, como é que eu posso dizer que eu estou bem? Se eu não estou bem para com Deus, então eu não estou nada bem, ainda que eu esteja com ótima saúde física. É melhor, irmão, ser um leproso. É melhor ser um mendigo. Mas ter uma saúde espiritual com Deus, do que o contrário disso. O que adianta ter um celeiro cheio e ser um louco para com Deus? É melhor ser um mendigo como Lázaro e depois ser levado aos céus pelos anjos. Tudo nesse mundo passa, irmãos, menos uma coisa. Lá em 1 João fala claramente:
a palavra de Deus. O mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra que tem sido pregada, e é essa palavra que nós cremos. Pensai, buscai e pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida com Cristo em Deus. A nossa vida, note, irmãos, se estamos mortos, logo não estamos vivos. Vivos sim, mas vivos para Deus. Mas mortos em relação ao mundo. O crente, irmãos, a Bíblia fala sempre do crente, porque o crente fiel e verdadeiro, aquele que está mesmo com Cristo, ele é reputado como uma ovelha para o matadouro. É isso que a palavra de Deus fala. Ele é uma pessoa que vai ter problemas nesse mundo, porque o mundo, como dissemos, jaz no maligno. Então logo, nós não somos benquistos, porque não tem paridade, não tem associação. O crente é antagônico ao mundo. Ele está crucificado para o mundo. Porque o mundo olha para o crente e não tem como compatibilizar com ele. Ele não pensa como eu, o mundo diz. E nós dissemos a mesma coisa do mundo, não tem como compatibilizar. Vocês não pensam como eu. Vocês são de Deus, vocês são do mundo, eu sou de Deus. Não tem paridade. A luz e as trevas. Então a Bíblia sempre fala do cristão de uma forma como, nesse mundo, tereis problema. Mas vós estáis mortos para esse mundo. A sua vida, a nossa vida, é aquela que está escondida com Cristo em Deus. Não vos assusteis, continuais glorificando a Cristo. Ah, mas eu estou tendo muito problema nesse mundo, é normal. Se você não tiver problema nenhum, então consulte novamente a sua fidelidade a Deus, porque tem algum problema com ela. Nós falamos de manhã que o grande problema de hoje, irmãos, é que verdadeiramente a igreja e o mundo estão em paz. O mundo está dizendo, olha, nós não estamos perseguindo vocês, nós estamos em paz com vocês, tá? Continue assim como vocês estão, não nos afligindo, não falando nada contra nós, e nós continuaremos de bem com vocês. E nós falamos, então está ótimo. Essa é a realidade da igreja hoje e do mundo. Por isso que nós temos paz. Porque nós não agredimos. Nós estamos quase nos conformando. É o abraço de urso. Tudo continua bem. O mundo vivendo e avassaladoramente no pecado, na nossa vista, na nossa cara. Mas o crente está tudo bem. Está tudo bem. E o mundo fala, sim, isto. Não fale nada. E a gente deixa você em paz. Você pode continuar e a gente continua também. Para que fazer guerra? Mas irmãos, é isso que a Bíblia ensina? Que é para a gente ter paz com o mundo? Não é isso que eu leio nas páginas do Novo Testamento. O mundo tem que ser condenado no seu pecado. Nós temos que chegar como João e falar, olha, não é lícito você possuir a esposa do seu irmão. Você está sabendo disso? Deus não permite. Ainda que eles ranjam os dentes. Mas nós temos que chegar como Pedro e falar, vós me crucificaste Cristo. Vocês são homicidas. Ou como Estevão. Ou como todos os santos de Deus.
ou como Elias, Eliseu do Velho Testamento. Agora, para estes, eles olham para essas palavras aqui e suspiram. Fala, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar para que eu possa viver? Talvez, irmãos, é por isso que muitos de nós, talvez, se fôssemos confrontados e fôssemos sinceros, nós íamos dizer, olha, eu não quero que Cristo volte agora não. Porque estamos muito confortados nesse mundo. Estamos confortáveis, como sentado num sofá assistindo televisão e comendo pipoca. O mundo para nós tem sido como esse sofá. E ele está ali na nossa frente, oferecendo para nós, e nós lá, se deliciando do que ele tem a nos dizer e do que ele tem a nos oferecer. E no final nós saímos satisfeitos. Não há aflição, mas deixamos de cumprir e deixamos de satisfazer aquilo que Deus nos pediu. Agora a grande pergunta é: será que Deus está satisfeito com a sua igreja? Será que Ele está satisfeito comigo e com você? Meu irmão, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu sei que isso nos tempos de hoje não faz muito sentido, mas para esse povo de Colossos fazia muito sentido, porque eles tinham muita tribulação por conta da sua identidade com Cristo. Hoje eu falo isso e parece uma palavra, mas e daí que a minha vida está escondida com Cristo? Mas para quem era perseguido e tinha a sua cabeça o tempo todo colocada a prêmio, isso fazia muito sentido, essas palavras. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está falando aqui, irmão, daquilo que, já que nós estamos mortos com Cristo e a nossa vida está escondida com Cristo, então essas coisas aqui estão fora da nossa vida. Elas têm que ser tiradas de uma vez por toda. Mortificai, é o termo que ele usa aqui. Fazei morrer. O quê? Os vossos membros, o nosso corpo. O nosso corpo não pode ser uso da fornicação, da impureza, da afeição desordenada, da vil concupiscência, da avareza e da idolatria. Por quê? Porque sobre essas coisas vem o quê? A ira de Deus. Não queremos a ira de Deus sobre nós. Quem quer a ira de Deus? Então, deixemos tudo isso para trás. Faz parte de um passado, irmãos, que nós temos que esquecer. Uma vida desmedida, desregrada, que deve ficar para enterrada, crucificada na cruz de Cristo, pelas quais vem a ira de Deus, nos quais também no outro tempo andaste, quando vivíeis nela. Nota que o apóstolo sempre coloca isso no passado, porque não é mistério que isso ainda faça parte da minha e da sua vida. Se fizer, então não somos de Deus. Precisamos de regeneração, precisamos de arrependimento, precisamos de conversão. Qualquer pessoa que vive nessas coisas não é de Deus. Ou é? Obviamente que não. Mas agora, despojai-vos também de tudo. E ele continua essa lista, né? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, irmãos, primeiro despiste do velho, o velho que está morrendo e um outro que está surgindo, mas esse outro que está surgindo, ele não é segundo essas vãs obras mortas das trevas do pecado,
ele é segundo a imagem daquele que criou, Jesus Cristo. É isso que as pessoas têm que ver em nós, irmãos, a imagem de Jesus Cristo e não a imagem de um pecador. As pessoas têm que nos identificar com nosso Senhor Jesus Cristo e não nos confundir a ponto de dizer: ah, você é crente? Não parece. Ah, não sabia, não percebi. Sabe que às vezes, irmão, a gente dizer que nós somos crentes, talvez seja melhor não dizer. O melhor mesmo é deixar que as pessoas percebam. Se ele não percebeu, então também não diga. Porque talvez o dizer aí pode ser um escândalo. Então é melhor você se poupar desse escândalo. Mas se você se comporta como tal, então certamente a pessoa vai falar: você é cristão, não é? E você pode aí sim, você fala: sim, eu sou. Você percebeu? Irmão, você prestou atenção nessa lista? O certo era nós ler ela todos os dias, eu creio. Ah, onde é que eu estou pecando aqui? Eu olho aqui e já me vejo em alguns aqui. Eu tenho que deixar isso, irmãos. Eu tenho que crucificar isso, isso tem que morrer na minha vida. O que é que tem que morrer na sua? Eu sei do que tem que morrer na minha. Já nos despistimos do velho homem e vamos nos revestindo, irmão, desse novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que tem a sua esperança na vida que está escondida com Cristo e não nesse mundo, né? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, certo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, os frutos do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo aqui: enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, diz a palavra de Deus, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do conhecimento de Deus, irmãos. Examine a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Eu digo a você, meu jovem, você tem a mesma responsabilidade de examinar e estudar esse livro com a profundidade que você estuda os livros que você vai fazer na faculdade. É isso mesmo. Se você se mata lá lendo o livro da faculdade, passando até 3 horas da manhã, lendo, e examina, e anota, e faz isso, por que você não faz isso com esse livro? Hã? Ele é menos importante? Ele não tem espaço na sua vida? Ele não é a medalha de ouro? Eu acho que no máximo ele é a medalha de bronze, né? Então não vale a pena correr muito por ele. Mas por aquilo eu vou. Coisas, irmão, que não vão passar dessa vida, onde a traça e a ferrugem consomem, que não vai te trazer nada no que diz respeito às boas obras que Deus preparou para que nela andássemos. O que é dessa vida, meu irmão? É dessa vida. Deus não vai te recompensar porque você conseguiu uma casa. Deus não vai te recompensar porque você colocou a comida na mesa. É obrigação.
Mas Deus vai te recompensar por tudo aquilo que você fez para a glória dele ou deixou de fazer. A obra de cada um, diz a palavra de Deus, que vai ser purificada pelo fogo. Deus não aceita qualquer coisa não, irmãos. Ele só aceita aquilo que é feito para ele, por ele, para a glória dele. O resto é palha e vai se queimar. Revestivos, irmãos, como os eleitos de Deus, de todas esses frutos do Espírito Santo, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo revestíveis do amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui, irmãos, é uma receita para o crente. Isso aqui, eu vejo isso aqui como um médico passando uma receita de como você deve ser saudável espiritualmente. Está aqui, filho, a receita. Está aqui, no capítulo 3. Junte isso a outras. Mas aqui está aqui uma boa receita. Você quer ser saudável diante de Deus? Então aplique isso aqui na sua vida, meu irmão. Você quer que Deus tenha prazer em você? Esse é meu filho em quem me comprazo? Então, siga a receita. Tome o medicamento de maneira correta. Aplique isso na sua vida. Não olhe para a sua direita nem para a sua esquerda. Se alguém está fazendo ou deixando de fazer, faça você. Diante do tribunal de Deus, quem estará à sua direita, à sua esquerda? Eu vou dizer, ninguém. Você estará sozinho ali. Você e o juiz. Então por que ficar se palpando hoje? Ou ficar se medindo com base naquele que está à sua direita ou à sua esquerda? No reino de Deus, irmão, no dia do juízo, isso não vai te valer de nada. Faça valer hoje aquilo que Deus lhe deu. Você tem um entendimento de Deus. Você tem uma nova vida. Você tem uma igreja verdadeira por onde você pode servi-lo. Então sirva-o em novidade de vida. Deixe a sua luz brilhar como o sol do meio-dia num dia de verão, sem nuvens. Use e abuse do dom que Deus lhe deu para a glória dele. Revestivos do amor a Deus e do amor ao próximo. O amor é o vínculo da perfeição. Então, a Bíblia fala de dois amores. Amor a Deus sobre todas as coisas, amá-lo de todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo, irmãos. Amar o nosso próximo. Nós falamos no começo aqui da necessidade de nós trazermos os visitantes, de falarmos de Jesus Cristo à alma perdida. Isso é amar o próximo. A Bíblia fala que o amor vence todas as coisas. Então, logo, uma coisa é certa, se eu não estou falando, então não é porque existe uma barreira maior do que o amor, é porque não existe o amor. Ou ele está amordaçado, ou ele está amarrado. A palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça nos vossos corações. A palavra de Deus habite. E quanto fizerdes, ou tudo o que fizermos, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a receita. Esse, irmãos, deve ser nós. Esse deve ser nós. Aquela pessoa que busca as coisas que são de cima, porque lá está nosso Senhor. Aquela pessoa que morreu para o pecado em todas as suas esferas. Veja que não ficou muito pecado fora da lista.
Mas se ficou mais algum, tira ele também. Pessoas que se revestem de um novo homem, que é moldado segundo a imagem de Jesus Cristo. Pessoas que verdadeiramente vivem nos frutos do Espírito, na liderança do Espírito de Deus, e não do Espírito do mundo. Pessoas revestidas de paz, porque é revestida de amor, ou pelo amor de Deus. Pessoa que a palavra de Deus habita nele abundantemente, em obras, em feitos notórios, perceptíveis a qualquer pessoa que o rodeia e o conhece. Pessoa que procura diligentemente fazer tudo para a glória de Cristo. Se ele fala segundo Cristo. E se ele faz para a glória de Cristo. Esta deve ser a Igreja Batista Betel. Uma igreja de Deus para Deus. Um povo de Deus que vive para Deus. Um povo que está no mundo, mas que não é do mundo. Um povo que tem a sua esperança não no governo Bolsonaro, ou no governo XYZ, ou na economia XYZ, ou no sistema de governo XYZ. Um povo que tem a sua esperança num novo reino, numa nova terra, num novo céu, no reinado de Cristo, que vai começar com o milênio e se estender por toda a eternidade. E ele está preocupado? De maneira nenhuma, porque ele sabe que Deus é quem o sustenta, o Senhor da história. Que Deus nos abençoe. Amém.